Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: será que o Bradesco pagará bonificações no ano de 2023? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como vocês sabem, o Bradesco vem acumulando uma queda forte nos últimos 12 meses, mais de 17% de desvalorização para um bancão tradicional de bolsa, fundado na década de 40 e que é o segundo maior do país. Isso aqui é uma volatilidade atípica. Só nos últimos 6 meses a queda é de 30%, porque os últimos 6 meses foram os piores para o banco em termos de resultados. Mas antes de responder à pergunta se o Bradesco pagará ou não bonificações em 2023, ou se voltará a pagar para os próximos anos, primeiro vamos entender o que significa bonificação em ações. A bonificação em ações tem previsão no artigo 297 da Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 76. Essa lei que rege demonstrações financeiras, traz regras ali sobre dividendos e outras regras societárias. E ela prevê, nesse artigo 297, inciso 2, que a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal das ações, então eu posso aumentar o valor nominal das ações, ou posso emitir novas ações bonificadas, cabendo à Assembleia Geral escolher. Então o primeiro ponto é, a Assembleia precisa decidir sobre isso, mas a administração pode previamente realizar uma proposta de bonificação, que nada mais é do que você emitir novas ações transferindo a reserva de lucros, que é uma das contas do patrimônio líquido, para outra conta do patrimônio líquido, que é o capital social. Demonstrando na prática, vou pegar aqui com vocês o balanço patrimonial consolidado do Bradesco do ano de 2022. Portanto, temos aqui ativo, passivo e patrimônio líquido, o básico do balanço patrimonial. O que nos importa aqui é justamente o patrimônio líquido, que é o valor do equity, que é o valor devido aos acionistas. Então, tudo que está aqui é devido aos acionistas. E, como vocês bem sabem, patrimônio líquido é o resultado líquido que esperamos que seja positivo quando nós pegamos o passivo e deduzimos do total do ativo. Em linhas gerais, o ativo precisa ser maior que o passivo para que o patrimônio líquido seja positivo. E aqui no caso do Bradesco, obviamente, por ser um banco lucrativo historicamente, o patrimônio líquido é positivo e bem positivo. E aí temos aqui a conta do capital social, que eu falei para vocês, e a conta da reserva de lucros. Essa conta aqui, reserva de lucros, que como vocês percebem aqui tem uma reserva de 73 bilhões de reais, contra uma reserva de 67 bilhões no ano passado. Quando o Bradesco aprova a bonificação, ele pega parte desse valor, transfere para o capital social, que hoje está em 87 bilhões, contra 83 bilhões do ano passado, e para fazer esse movimento de migração, ele emite novas ações correspondendo a essa migração e entrega gratuitamente aos acionistas. É uma das formas de remuneração dos acionistas. Então você tem como formas básicas de remuneração bonificação, dividendos e dividendos no sentido amplo, abrangendo também os juros sobre capital próprio, e você também tem a recompra de ações. Só que o Bradesco é marcado por realizar bonificações, é uma opção de remuneração do banco. E veja que no ano de 2021, o capital social era de 83 bilhões e saltou para 87 bilhões em 2022. Por quê? Porque houve a bonificação em 4 bilhões de reais. Muito bem, e a dúvida sobre se Bradesco bonificará nesse ano é pertinente porque nós sabemos que o banco teve uma queda muito forte nos seus lucros. No quarto trimestre de 2022, o lucro líquido recorrente foi de 1,6 bilhão aproximadamente. Isso representou uma queda de 75% nos últimos 12 meses e de quase 70% entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Lembrando que o terceiro trimestre já foi considerado ruim pelo mercado, porque o banco precisou realizar um aumento enorme das suas provisões, que é a estimativa para devedores duvidosos. E o quarto trimestre foi agravado porque o banco realizou provisões diante das perdas prováveis, toda provisão depende de uma perda provável, do caso Americanas, daquele rombo, daquela fraude contábil. O ROI do banco também caiu consideravelmente, ou seja, tivemos uma tempestade perfeita com o Bradesco, que viu a sua provisão de devedores duvidosos expandida crescer substancialmente para mais de 12 bilhões, a sua margem a mercado gerando um prejuízo de 9,8 bi. Por que essa margem com o mercado teve toda essa queda? Porque, como vocês sabem, houve um salto muito agressivo e acelerado dos juros no país.
Como a Selic, à época de 2, 3, 4%, os bancões, especialmente o Bradesco, acabavam captando recurso a 2%, emprestando a 6, 7%, e aí com a aceleração da Selic, a captação do recurso passou a ser de 6, 7%, enquanto os novos empréstimos bancários aí sim passaram a ser de 13, 14, 15%. Como existem contratos anteriores, antigos, firmados com base na Selic anterior, isso gera uma diferença negativa para o banco e reduz a sua rentabilidade. Portanto, um dado objetivo da realidade: o banco teve queda forte nos seus lucros, o terceiro trimestre já foi ruim, o quarto foi ainda pior. E o mercado ainda não segue otimista com o banco, afinal, ele segue negociando abaixo de R$ 12 as suas ações ordinárias e abaixo de R$ 14 as suas ações preferenciais. Ainda assim, o JCP mensal segue intacto, isso aqui não vai mudar provavelmente, até porque isso gera um benefício fiscal no bancão. Ele lança isso aqui como despesa financeira e paga menos imposto de renda, mas é um JCP pequeno, não é 17 centavos por ação, como você pode pensar, é menos de 2 centavos, tá? Tá vendo aqui? Então é bem pequeno. Cuidado também ao procurar valuations do banco no seu site de relações com investidores. Ele ainda tem da database de junho de 2022, antes da publicação do terceiro trimestre, que acabou gerando toda essa pressão no papel. Então esse preço-alvo aqui, médio, de 24,15 não existe mais, tá? Mas eu não quero dizer também que o banco não possa estar barato. Lembrando que esse vídeo não é recomendação. Mas enfim, tratando especificadamente das bonificações, eu peguei aqui todas as bonificações que foram realizadas pelo Bradesco desde 2017. E veja que interessante, todas elas foram anunciadas de 2017 a 2022 em fevereiro. Então essa aqui, dia 6 de fevereiro de 2017, essa no 7 de fevereiro de 2018, 7 de fevereiro de 2019, 7 de fevereiro de 2020, 3 de fevereiro de 2021 e finalmente 8 de fevereiro de 2022. E todas essas bonificações da ordem de 10%, com exceção aqui do ano de 2019, que foi de 20%. Ou seja, em 2019, para cada 100 ações que você tinha de Bradesco, você recebia 20. E nos outros anos que eu relatei aqui para vocês, você recebia 10 ações gratuitamente na sua conta da corretora. Diante de toda essa consistência histórica de 2017 a 2022, inclusive com anúncios de bonificações nas mesmas datas, fica a dúvida a respeito de 2023. Lembra que eu falei para vocês que precisa aprovação assemblear, em assembleia, que ocorre no caso do Bradesco em março. E aqui no ano de 2023, dentro do site de relações com investidores, você teve aqui o mapa final de votação da assembleia. Sendo que, olhando-se aqui para todos os comunicados ao mercado e fatos relevantes, você não percebe nenhum anúncio. Aqui em fevereiro só teve o fato relevante do guidance acerca então da bonificação. E olhando-se aqui para o mapa final de votação, o que você teve? Você teve aqui cancelamento de ações, então é importante também ressaltar isso. Quando o Bradesco faz a bonificação e aumenta a sua base acionária, no mesmo fato relevante ele já cancela um belo número de ações a fim de não aumentar excessivamente a sua base acionária. Porque caso ele não fizesse isso, em algum momento existiriam tantas ações do Bradesco no mercado que o dividendo por ação ou lucro por ação seria tão pífio que poderia afastar acionistas. Então, ele acaba realizando cancelamentos de ações toda vez que acaba bonificando também. Só que nesse ano tivemos o cancelamento, como é de costume, outras deliberações estatutárias, destinação do lucro líquido, mas nada referente às bonificações. Sendo que, em anos anteriores, aqui eu peguei o mapa de votação sintético de 2022, olha aqui a deliberação, a segunda deliberação, aumentar capital social em 4 bilhões, elevando-se de 83 bi para 87 bi, que é o que aconteceu aqui no balanço patrimonial, com bonificação em ações. Uma nova ação para cada 10 ações da mesma classe. O que podemos concluir então é que nesse ano, olhando-se para o passado do Bradesco, não haverá bonificação. Seja porque ele não colocou isso em votação, sequer houve proposta da administração, seja porque os lucros caíram consideravelmente, 75% por conta das perdas por provisão de devedores duvidosos, seja ainda porque o cenário para o Bradesco em 2023 não é de melhora imediata, pode levar mais um tempo. Portanto, você terá que se contentar com o dividendo do Bradesco, que atualmente não é alto e não será também, já que com esse cenário de queda nos lucros, o banco vai segurar um pouco seu payout. Outra dúvida comum é se você compra a ação com final 3, que é a ação ordinária, ou a final
4, a BBDC4. Em termos de liquidez, as duas são bastante líquidas. As ações ordinárias negociam em média no dia 140 milhões de reais e as preferenciais obviamente são bem mais líquidas, negociam mais de 1 bilhão. E aí por isso, como a liquidez das duas é bastante satisfatória, eu pego a mais barata aqui e dou preferência à ordinária. E veja que o dividend yield hoje da ordinária está maior, bem como a sua relação preço-valor patrimonial, que na ordinária chega a 0,79, ou seja, o mercado está pagando apenas 80% do patrimônio líquido hoje. Patrimônio líquido que é de 158 bilhões de reais. Ou seja, o mercado está pagando apenas 80% disso para as ordinárias. Sendo que hoje, entre os bancões de bolsa, obviamente, o Banco do Brasil ainda é o mais barato por ser estatal. Ele tem o menor PL porque ele vem crescendo os seus lucros de forma mais acelerada que as cotações. O indicador preço-valor patrimonial, já que o mercado tem certo temor da gestão estatal, faz com que esse indicador fique mais depreciado mesmo em Banco do Brasil, que está lucrando muito mais do que Bradesco. De qualquer forma, se você retirar aqui o Banco do Brasil e deixar apenas esses três, o Bradesco é o mais barato de todos em quase todos os indicadores. Só perde indicadores de eficiência porque o banco acabou não mostrando eficiência em 2022 e aí então esses indicadores acabam ficando com o Itaú. Assim também no crescimento de receitas. ROI, nem se fala, olha a queda do ROI do Bradesco, é o pior de todos aqui entre os bancões. Então hoje qual é o cenário? Bradesco apanhou muito em suas cotações, ficou depreciado, mas isso foi justificado pelo quê? Pela queda nos lucros. Um dos eventos foi Americanas, que é algo que não era esperado pelo mercado, mas ainda assim o Bradesco mesmo reconheceu que não foi cauteloso na concessão de crédito no pós-pandemia, então o Bradesco precisa se recuperar. Eu particularmente acabei inserindo um pouco de Bradesco na minha carteira, na carteira de oportunidades, preço médio de 14,29, 400 ações ordinárias, pretendo ter até 1% de Bradesco, de tal modo que eu poderia comprar aí mais umas 200 ações tranquilo, mas é para a carteira de oportunidades e não significa que o Bradesco vai crescer muito por conta disso. Colocar na carteira de oportunidades significa que a ação tem um grande potencial de valorização, não porque ela vai crescer, mas simplesmente porque ela pode se recuperar. E no caso do Bradesco, eu espero aí um ganho, caso ele venha a se recuperar os lucros anteriores, próximo de 100%, não mais do que isso. E não penso em dividendos em Bradesco, já que ele prefere ter um payout menor e pagar mais bonificações. E também não espero o crescimento do banco em si, da empresa, já que já é o segundo maior banco do país e tem pouco espaço de mercado. Dessa forma, você deve esperar um crescimento lento ou no máximo moderado para Banco Bradesco. E claro, acho muito, mas muito improvável que ele venha a quebrar, até porque isso teria um efeito em cadeia destruidor na economia brasileira. Prefiro não acreditar nesse cenário catastrófico, até porque se eu acreditasse, eu sequer investiria no Brasil. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe diversas aulas exclusivas, como por exemplo esta, onde eu analiso as franquias de café, ações que colocamos nas nossas carteiras, aulas de valuation, aulas de indicadores da análise fundamentalista, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como vender put na prática, aulas de small caps, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos, como investir no exterior, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como utilizar o Investidor 10, como utilizar o indicador do Peter Lynch, que é um indicador excelente, e também lives exclusivas semanalmente, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho nas ações que estão no meu radar associado. Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui Bradesco na sua carteira? O que você pensa das bonificações? É óbvio que se o Bradesco, considerando todo o seu histórico de praticamente nunca falhar em bonificações, caso ele venha a ter uma recuperação relevante nos seus lucros, a partir de 2024 ele voltará a pagar bonificações. Mas 2023, não espere e esteja ciente dessa condição ao tomar uma decisão de investimento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!